Grande André Nogueira, obrigado pela pedida, meu querido. Estatística é uma matéria muito importante, muito nobre. Originalmente era o Estado que fazia a estatística para entender, né, onde que ele tinha que colocar os recursos e atender o clamor popular, certo? Estatística. É importante a gente, nessa primeira aula, falar de dois detalhes. Quando nós vamos trabalhar com estatística, a gente trabalha às vezes com variáveis discretas são aquelas que têm um valor específico e fixo. Como exemplo, eu vou usar as idades dos alunos de um nono ano, por exemplo. No nono ano, nós temos alguns jovens que já têm 13, outros 14, alguns têm 15, outros atrasaram um pouquinho, têm 16. Então, eu não vou computar a idade com dias, horas e segundos de vida. Eu só vou dizer que a idade, se o cara já fez aniversário ou não fez. Então, seria uma variável discreta, certo? Se eu jogar dados também, o dado vai dar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, não pode dar 5,5. Então, é uma variável discreta. Porém, às vezes, se nós, por exemplo, fôssemos pegar um relógio de ponteiro e fôssemos analisar aonde que o ponteiro parou, considerando que o ponteiro pode parar em qualquer momento, um relógio mecânico, né, onde o ponteiro não vai, o relógio mecânico onde o ponteiro vai girando sempre com uma velocidade constante. Esse ponteiro pode parar em qualquer ângulo, não só 360 graus, pode colocar em qualquer ângulo, com minutos e segundos. E aí então eu poderia dizer que o ângulo onde um ponteiro de um relógio para depois que ele para de funcionar, por exemplo, seria uma variável ou variáveis contínuas. Então, variáveis discretas, a que tem valores específicos fixos. Variáveis contínuas, aquela que podem assumir uma infinidade de valores, muito mais delicado. Para começo de conversa, nós vamos trabalhar com variáveis discretas. A estatística, geralmente a gente organiza os dados de uma pesquisa através de uma tabela. Então vamos construir a nossa primeira tabela sobre, por exemplo, uma turma de nono ano, como eu disse. Vamos usar uma tabela da seguinte forma. Quantos alunos de um nono ano têm 13 anos de idade? A gente poderia analisar lá e a gente verifica, por exemplo, que só tem um aluno numa turminha pequenininha que tem 13 anos de idade. Aí, quantos alunos têm 14 anos de idade nessa turma? Vamos supor que tenhamos 3 alunos ou 4 alunos com 14 anos. Depois, alunos com 15 anos. Nós percebemos que temos 3 alunos com 15 anos nessa turma. E vamos pensar então que tem uma galerinha que está muito bem na foto aí e adiantou algum ano e está com 12 anos já no nono ano, certo? Vamos imaginar que tem 2 aluninhos com 12 anos. Essa tabela, que é com variáveis discretas, né? 12, 13, 14, 15, é uma tabela que a gente chamaria tabela de frequência absoluta, certo? A gente colocou aqui a frequência com que acontece alunos de 12 anos, alunos de 13 anos, 14 anos e 15 anos. Frequência absoluta. Uma outra coisa que às vezes pode ajudar a gente a organizar dados estatísticos é de repente construir uma tabela não só com a frequência absoluta. Poderíamos pensar na frequência com que acontecem essas idades, só que agora relativa. Frequência relativa. Deixa eu ver, quantos alunos tem nessa nossa sala hipotética? 4, 5, 10. Tem 10 alunos. Tu vê que é um colégio muito ninja, né? Para ter só 10 alunos na sala. Bom, o que seria a frequência relativa? A frequência relativa
é a razão entre a frequência absoluta e o número total, certo? De pessoas, nesse caso, analisadas nesses dados estatísticos. Já que nós temos 10 pessoas analisadas, a frequência relativa para a galerinha que tem 12 anos seria 12 sobre 10, ou 0,2. 1 sobre 10, ou 0,1. 4 sobre 10, ou 0,4. E 3 sobre 10, ou 0,3. Então, construímos uma tabela onde, ao fazer uma pesquisa numa turma de 9º ano, investigamos as idades dos alunos. 2 alunos com 12 anos, 1 com 13, 4 com 14, 3 com 15. Frequência absoluta. Somamos essas frequências absolutas e dividimos a frequência absoluta da gurizada que tem 12 anos pelo total. E aí descobrimos 0,2, 0,1, 0,4, 0,3. Eu poderia, por que não, representar em porcentagem. 20% dos alunos tem 12 anos, concordam comigo? 10% dos alunos da sala tem 13 anos, que seria um aluno, né? Não há problema. 40% dos alunos da sala tem 14 anos. E 30% dos alunos da sala tem 15 anos. Então observem que só de obter a frequência relativa, eu já tenho, né, o percentual daqueles dados, referente ao todo. Observem também que se eu escolher aleatoriamente um aluno da sala, eu poderia dizer que tem 20% de chance dele ter 12 anos, que tem 30% de chance dele ter 15 anos. Concordam comigo? De alguma forma, então, a frequência relativa já nos permite calcular a probabilidade de escolher num aluno ao acaso, né, que ele tem aquela idade específica. Outra coisa que é importante nessa primeira aulinha introdutória de estatística é a gente conseguir algumas maneiras de avaliar esses dados. Uma das maneiras de avaliar os dados estatísticos é uma coisa que a gente chama de moda. O que seria a moda de um dado estatístico? É aquele que tem a maior frequência absoluta. Maior frequência, ou simplesmente maior frequência, né? Porque a maior frequência absoluta também será a maior frequência relativa, né? Nesse caso, a moda desse nosso exemplo é 14 anos. Nome justo, né? Moda, a coisa mais comum, beleza? Outra coisa que às vezes é importante a gente obter num dado estatístico é aquilo que a gente chama de mediana. Mediana seria o valor do meio. Então, para obter a mediana, a gente teria que fazer uma lista das idades desses alunos em ordem crescente. Então, vamos ver, nós temos 12 anos para um aluno, 12 anos para outro aluno, 13 anos para um outro aluno. Nós temos 4 alunos com 14 anos, 14, 14, 14, 14. E nós temos 3 alunos com 15, 15, 15 e 15. Então eu listei as idades dos alunos. Mediana seria o valor do meio, certo? O valor do meio desta lista. Então deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho um valor do meio, já que eu tenho um número par de termos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois são os valores do meio, certo? Se fosse um número ímpar de termos analisados, o termo do meio seria a mediana. Se é um número par de termos, eu vou ter que pegar os dois termos, né, que estão no meio e vou fazer a média deles. Já que é 14 e 14, coincidentemente a mediana continua dando 14. Valor, podemos dizer que a mediana, então, é o dado que fica no meio da listagem em ordem crescente. Nesse nosso exemplo, também continuou 14, certo? Então, eu poderia dizer que é o valor que está no ponto médio da
listagem dos valores. Valor que está, ou dado, né? Nem sempre é um valor. Eu posso, por exemplo, estar fazendo um dado estatístico que fala da cor da pele, né? De um outro dado físico. Então, dado que está no ponto médio da listagem dos dados. Dado que está no ponto médio da listagem dos dados em ordem crescente. Dos dados em ordem crescente. Poderia ser decrescente também, né? Coincidentemente, nem sempre a moda será a mediana, né? Também deu 14 anos. Beleza? Mais comum é média aritmética, né? A média aritmética. Aritmética. Também chamada de média simples, certo? Média aritmética. O que seria essa média aritmética? Seria somar todas as idades e dividir pelo número de idades. Observe que uma maneira mais prática, para não ter que fazer 12 mais 12 mais 13 mais 14 mais 14 mais 14, é pegar a frequência absoluta de um dos dados, 2, por exemplo, para 12 anos, e multiplicar por 12. Mais 1 vezes 13, mais 4 vezes 14, mais 3 vezes 15. E vou dividir pela soma das frequências absolutas, que deu 10. Então ficou um pouquinho mais prático, né? 24 mais 13, mais 40 com 16, 56, mais 3 vezes 15, 45 sobre 10. Tranquilo? Então vamos ver, 56 com 24 dá 80. 13 com 45 dá 58. 80 com 58, 138 sobre 10. Então, nesse caso, a nossa média aritmética ou média simples, 13,8 anos. Então, outro dado estatístico importante, certo? Então, moda, o valor mais comum ou maior frequência. Mediana, o dado que está no ponto médio da listagem dos dados em ordem crescente. Se não houver ponto médio, faça a média entre os dois valores que estão no ponto médio. Média aritmética ou média simples. Some todos os valores e divide pelo número de valores somados. Ou multiplica cada ocorrência pela sua frequência absoluta e some as frequências absolutas. Assim a gente obtém a média aritmética. Eu tenho medo de errar. 24 com 56, 80. 80. 90, 138, está confirmado. Agora, seria importante também nas próximas aulas a gente falar de outras maneiras de tratar esses dados estatísticos. Seria importante falar da média geométrica e das medidas de dispersão. As medidas de dispersão são muito importantes, né? Que seria a variância, certo? A variância e o desvio padrão. Beleza? Mas isso já fica para a próxima. Daqui a pouco tamo junto. Beijo!